Quero ir com você. Os pais de Preti tentaram dissuadi-la, mas ela continuava abraçada a Karan. Como a mulher que tinha nos levado lá era conhecida da família, eles decidiram deixar Preti vir comigo. Tomaram um táxi de 3 rodas, para fazer o percurso entre a casa da menina e Luamara. Pararam no mesmo lugar onde descemos e caminhamos pela lama, cerca de 100 metros do lugar onde morava a família. Preti nos conduziu até a casa, contou Karan. No caminho, ela viu um dos irmãos de Sheila saindo de uma loja. Sem que lhe pedissem, ela apontou para ele e o chamou pelo nome. Quando chegaram à casa da família, o lugar estava repleto de amigos e parentes. Preti reconheceu todos os irmãos e irmãs. Perguntavam a ela onde estava alguma coisa e ela apontava. Depois, Preti olhou ao redor e perguntou, onde está Munni? Ela foi para a casa da família do marido. Munni era a irmã de quem Sheila era mais próxima. Ela havia se casado antes da morte da menina e não estava lá quando Preti apareceu para a visita. No dia seguinte, Munni veio ver Preti, que chorou quando a viu, contou Karan. Ele disse ainda que, nesse ponto, não tinha mais dúvidas de que Preti era sua filha reencarnada. Além disso, no acidente, Sheila havia se machucado na coxa e Preti apresentava uma marca de nascença ali. Quando esteve com a família, Stevenson examinou várias marcas na pele de Preti. Ele pediu a Karan que fosse mais específico sobre o ferimento na perna da filha. Eu mesmo não vi, disse ele. Mas minha mulher viu. A mãe de Sheila estava trabalhando no campo. Mandaram buscá-la. Ela apareceu pouco tempo depois e Stevenson lhe perguntou onde era a marca de Sheila. A mãe apontou para a parte externa da coxa direita. O marido discordou. Você disse que era aqui, e apontou para a parte interna da coxa. A mãe fez uma careta. Stevenson repetiu a pergunta e ela apontou para a parte interna da coxa direita. Então, explicou, não me lembro qual era a perna. O que a fez acreditar que Preti era sua filha renascida? Perguntou Stevenson à mãe. Quando ela chegou, eu estava junto com várias outras mulheres e alguém lhe perguntou quem era sua mãe. Ela apontou para mim. Quando um de meus filhos mostrou o irmão mais novo de Sheila e perguntou a Preti, ele é mais novo ou mais velho do que você? Ela respondeu, ele era mais novo. Agora é mais velho. No dia seguinte, ela estava brincando dentro de casa e outro de meus filhos disse, ela se parece com a minha irmã. Preti olhou para ele e respondeu, você ainda não acredita que sou sua irmã? Meus instintos me dizem que ela é minha filha. Uma vez, quando estava com Preti na rua, ela teve medo e falou, pare. Vou ser atropelada outra vez. Perguntei-lhe se ela havia presenciado o acidente. Ela disse que não. Somente um dos irmãos de Sheila, que estava trabalhando no campo, vira tudo acontecer. Ele ficou transtornado durante muito tempo, contou ao guri. 2 semanas mais tarde, segundo ela, o menino sonhara que Preti viera sentar-se perto dele. Ele ficara assustado, pois sabia que não era bom sonhar com os mortos. No sonho, Sheila lhe dissera, não tenha medo, eu vou voltar. Aguardamos algum tempo pela volta do irmão, para entrevistá-lo. Após uns 20 minutos, tivemos que ir embora. Ainda queríamos encontrar o leiteiro, do qual sabíamos somente o nome e a vila onde morava. Voltamos para o carro, acompanhados pelo pai de Sheila. Tentei avaliar o nível de dificuldade enfrentado por Preti para guiá-los até as casas. Não havia muitas opções. Ela precisaria apenas saber que deveria entrar na primeira rua, em vez de seguir reto, e depois escolher a entrada certa para o complexo de casas onde morava a família. Obviamente, quando tivesse alcançado aquele ponto, ela teria ouvido as vozes das pessoas que se juntaram para vê-la. Quando cruzamos a área enlameada, um menino que vestia um blusão azul e branco subiu a rua pedalando uma bicicleta com um enorme fardo de capim amarrado na traseira. Ele parou e cumprimentou o pai. Satuante conseguiu ouvir a conversa e depois nos alcançou no automóvel. Aquele é o irmão que presenciou o acidente, explicou. Voltamos para falar com ele, à beira do lodaçal. O rapaz era 2 anos mais novo do que Sheila. À época do acidente, devia ter 12 ou 13 anos. Ele nos disse que Sheila não fora jogada para o alto. O carro a atingira e a arrastara pela estrada. Ela caíra de um lado do veículo e seus sapatos foram parar do outro lado. O irmão descreveu o sonho com Preti,
Mas havia uma importante diferença do relato feito pela mãe. Ela não disse, eu vou voltar, explicou. Ela se sentou no meu peito e eu estava apavorado. Ela disse, não tenha medo, você não vai mais ver o meu rosto. De novo no automóvel, atravessamos uma área relativamente vazia no campo, seguindo por uma estreita faixa asfaltada, com fossos de irrigação em ambos os lados. Nosso plano era chegar a uma vila chamada Carcoda. Sabíamos que o leiteiro morava por ali, mas não era um lugar pequeno e só tínhamos o seu nome. Demoramos 1 hora para chegar. Durante a viagem, fui fazendo anotações em meu caderno, da melhor forma que pude, levando-se em conta os buracos na estrada. Estava tentando compreender tudo o que acontecera em Luamara. Fiz uma lista com os pontos que pareciam confirmar as afirmações de Preti e os que levantavam algumas questões. Os itens mais importantes do lado a favor envolviam as múltiplas confirmações dos reconhecimentos feitos pela menina. Havia também alguns detalhes adicionais que não podiam ser explicados através de sinais de linguagem corporal, como o fato de Preti notar a ausência da irmã casada de Sheila e perguntar por ela, chamando-a pelo nome. No lado contra, embora os pais tivessem tentado fazer uma ligação entre as marcas de nascença de Preti e as feridas de Sheila, diante das perguntas ficou claro que sua memória estava confusa. Da mesma forma, na versão da mãe para o sonho do filho, Sheila dizia, estou voltando. A versão do rapaz foi totalmente diferente, você não vai mais ver meu rosto. Esses dois pontos poderiam indicar um desejo dos pais de fazer com que o caso parecesse melhor do que era. Não poderíamos ignorar totalmente o fato de o pai de Sheila ter dito que Preti estava em casa quando ele chegou para sua primeira visita. A família de Preti afirmara que ela ainda estava na escola. Finalmente, havia ainda a torturante possibilidade de uma testemunha contradizer a lembrança de Preti de ter caído do alto, que parecia estar relacionada à maneira com que ela fora jogada pelo automóvel, conforme o relato da revista. Porém, eu tinha que levar em conta que todas aquelas discrepâncias poderiam ser explicadas. Talvez a mãe se lembrasse do sonho do menino com mais clareza do que ele próprio. Talvez o relato da revista estivesse mais próximo da verdade do que o testemunho do irmão. Ele era muito criança na época e as memórias de fatos traumáticos não costumam ser muito claras. Talvez as contradições dos pais indicassem imperfeições normais da memória e não uma atitude tendenciosa. Ninguém se lembra de detalhes com perfeição. Cometer alguns erros é normal. O problema é que a base para a construção desse caso era exatamente a memória. Chegamos a Carcoda e estacionamos na agitada rua principal. Em ambos os lados, lojas com frentes abertas e sem vidros vendiam de tudo, de incenso a programas de acesso à internet, enquanto gordos porcos e patéticos cães vira-latas disputavam a imundícia que corria a seus pés. Eu já havia aprendido a suportar aquele bombardeio sensorial imaginando que estava na Idade Média, quando os pequenos povoados europeus começavam a expandir-se sem controle, transformando-se em cidades imundas, mas irrefreavelmente vivas, minhas raízes culturais. Satuante e o motorista saltaram do automóvel e desapareceram numa rua estreita, com calçamento de pedras, que se estendia por entre os contínuos muros de tijolos que cercavam os complexos de casas. No calor da tarde, Stevenson sentou-se no banco de trás e eu, no da frente, com a janela aberta pela metade. Depois de algum tempo, o motorista voltou sozinho. Sigam-me, ordenou. Encontramos o homem que vocês estavam procurando. A casa do leiteiro ficava a meio quarteirão dali. Era uma construção de tijolos, sem luxo, nos fundos de um pátio sujo. Seu único toque de opulência era uma casa de banhos, do tamanho de uma cabine telefônica, situada na parte da frente, ao lado da bomba d'água. Uma cortina de plástico vedava a entrada. O nome do leiteiro era Ranbir Singh. Descobri que Singh era um sobrenome muito comum entre os hindus e os sikhs, significa leão, denotando a força da fé, e Ranbir não era parente de Karan Singh. Ele confirma a história que ouvimos das duas famílias e acrescentou um detalhe importante. Além de ignorarem os apelos da menina para ser levada à Luamara, eles a castigaram por negar que era Preti. Quando fui ordenhar as búfalas, eu os ouvi gritar e bater na criança. Ela estava chorando. Quando me viu, veio me abraçar, dizendo, por favor, me leve até a minha vila. Perturbado,
O leiteiro procurou a única pessoa de Loa Maja que conhecia, a mulher que acabou passando a notícia sobre as afirmações de Preti para a família de Sheila. Ele nos contou que, quando a mulher foi falar com Preti, a menina a reconheceu de imediato, chamando-a pelo nome. Ele não testemunhou esse fato, mas foi o que a mulher lhe contou. O leiteiro estava presente quando Karan Singh veio encontrar Preti pela primeira vez. Sua versão dos fatos era um pouco diferente. Karan dissera que a menina o olhou por algum tempo e depois foi brincar, até que a mãe lhe pedisse para indicar seu pai. Na versão do leiteiro, assim que viu Karan, Preti correu e o abraçou. Rambi nos levou de volta até o carro. Faltava ainda visitar uma pessoa, a mulher que ia transmitir as notícias sobre as afirmações de Preti e a família de Karan Singh. Chegamos ao conjunto onde ela morava no início da noite. Várias famílias se preparavam para o jantar. Acendiam o fogo para cozinhar usando um punhado de gravetos com os quais faziam arder um grande disco de estrume que queimava como carvão. Bebês choravam num canto. A mulher a quem fomos entrevistar era apenas um contorno sob um chale escuro, enrolado 2 vezes sobre o rosto. Ela repetiu quase tudo o que já tínhamos ouvido, mas insistiu em afirmar que, quando foi ao encontro de Preti, Karan Singh passou primeiro por sua casa. Mandaram buscar a menina. E foi naquele momento, e não depois, na casa de Tekiran, que Preti identificou Singh como seu pai. Essa é a terceira versão do reconhecimento. Talvez a quarta, se contarmos o que o leiteiro disse, que Preti reconheceu Karan imediatamente, observei, quando já estávamos na estrada de volta a Delhi. O único ponto em que todos concordam é que Preti o reconheceu, em algum momento, em algum lugar. Acho que essa mulher só está tentando aumentar o seu papel na história, comentou Satwant. É verdade. Isso acontece às vezes nessas pequenas vilas, concordou Stevenson, cruzando os braços. Por um minuto, seguimos em silêncio. Acho que os céticos teriam um imenso prazer em destruir esse caso, comentou ele. O que você está querendo dizer? Perguntou Satwant. Virei-me para ela. Pode deixar que eu respondo. Existe essa menina, que está infeliz com os pais. Está convencida de que eles não amam. E talvez essa mulher que acabamos de entrevistar não seja a única de Loa Maja que se casou com alguém da vila. Talvez existam outras 3 ou 4 que conheçam Karan Singh e sua família. Um dia, Preti ouve essas mulheres conversando, lembrando-se dos velhos tempos, até que falam de uma menina chamada Sheila, que morreu num acidente. Mencionam o nome do pai, da mãe, comentam o quanto sofreram com a perda. E Preti pensa, será que eu pertenço mesmo a essa família com quem vivo? Será que aqueles pais que sentem tanta falta da filha não são os meus pais? Será que eu sou a menina que morreu? Porque, mesmo sendo ainda tão pequena, ela já deve ter ouvido falar em reencarnação. Então, Preti começou a dizer, vocês não são os meus pais. O nome do meu pai é Karan Singh. O leiteiro ouve tudo e passa a história adiante. Os pais da menina morta desejam acreditar que a filha voltou. Então, resolvem ver a criança e encontram uma multidão no local. Quando perguntam à menina quem é seu pai, ela se encaminha até a pessoa para quem todos estavam olhando e Karan Singh interpreta isso como uma confirmação. O mesmo acontece quando ele leva a criança para Loa Maja. Talvez ela se engane no início e corra para a pessoa errada, mas vê outros se afastarem, balançando a cabeça, e encontra a pessoa certa. E quando ela pergunta onde está a irmã casada, talvez tivesse entreouvido alguém dizer, é uma pena que Muni não esteja aqui para ver isso. Nessa cultura não é difícil concluir que, se a irmã mais velha não está na casa dos pais, só pode estar na casa da família do marido. Satwant me olhava com um misto de mágoa e admiração. Quando terminei, ela me perguntou, é nisso que você realmente acredita? Refleti por um minuto. Não, respondi. 13. Cidade de vidro e de esplendor. De manhã bem cedo, tomamos o trem expresso para Agra, a cidade do Taj Mahal, e vimos o sol nascer na planície descampada da área central da Índia. Esses vagões com ar-condicionado são recentes, observou Stevenson. Você não está tendo uma verdadeira noção do que é andar de trem na Índia. Ao saltar, a experiência foi suficiente. Carregadores e pedintes aglomeraram-se à nossa volta e nos seguiram até um estacionamento,
formando uma massa tão densa que não conseguíamos dar um passo sem encontrar milhares de braços estendidos. Nosso hotel ficava dentro de uma área cercada, com arbustos e flores. Assim, mantinha a aparência impecável, necessária para agradar os turistas que vinham conhecer o Taj Mahal, que, como a placa na entrada anunciava, podia ser avistado do telhado. Deixamos as malas e alugamos um minúsculo micro-ônibus Maruti, aparentemente construído com o mesmo material usado na fabricação das latas de Pepsi-Cola. Sentei-me no banco da frente. O para-brisa era tudo o que me separava da estrada. Levando-se em conta que o lugar estava sempre repleto de animais e de veículos um tanto assustadores, sentei-me como se estivesse assistindo a um filme em 3 dimensões, sentado na primeira fila. Agra parecia mais antiga do que as áreas de Delhi que visitei. Era um amontoado de ruínas e grandiosidade. As ruínas eram mais constantes, em meio a um labirinto de ruas excessivamente ocupadas. Ao longe, as pontas arredondadas do Taj Mahal erguiam-se majestosamente. Após 2 horas fora de Agra, nos arredores da cidade industrial de Firozabad, pegamos uma estrada empoeirada e entramos num labirinto de passagens estreitas, com mercadorias transbordando de cada uma das pequenas aberturas e uma massa humana que desafiava a limitação da área. Finalmente, chegamos a um ponto por onde o carro não podia circular. Saímos com dificuldade e pisamos no chão irregular, tentando desviar do esgoto que escorria pelas valas, sob o sol quente. Seguimos em frente, com Satyant parando a todo instante para pedir informações. O ambiente me oprimia. Para onde nos virássemos havia estrume. Tivemos que abrir caminho contornando os flancos de um camelo deitado num buraco lamacento. Acossadas por moscas, crianças imundas se aproximaram e foram nos seguindo quando percorremos os últimos metros em direção ao nosso destino final. Satyant passou por uma tábua que servia de ponte sobre o esgoto e abaixou-se para atravessar uma abertura no muro de tijolos e entrar num pátio sujo. Ali vivia uma menina que afirmava lembrar-se da vida de uma prima que morrera queimada num casebre, naquele mesmo cortiço. Satyant descobrira a garota através de uma pesquisa feita por um assistente. Em apenas 6 semanas esmiuçando a área, ele conseguiu mais de 150 possíveis casos. Esse, em particular, tinha chamado a atenção de Satyant porque envolvia uma marca de nascença possivelmente relacionada à vida anterior. O sujeito da pesquisa ainda era bem jovem, 4 ou 5 anos de idade. Segundo os pais, desde que começara a falar, a menina afirmava ser a prima que morrera queimada aos 14 anos, quando montava braceletes usados por toda a Índia. Eram fabricados nos cortiços das cidades indianas. Mulheres e crianças trabalhavam o dia inteiro recolhendo os anéis de metal não utilizados e fundindo-os sobre candeias mantidas acesas com querosene, o maçarico de soldar do homem pobre. O trabalho era monótono e perigoso. A família contou que a menina estava sentada, trabalhando sobre uma esteira trançada que se incendiou quando uma candeia virou. Não havia ninguém ali para apagar o fogo, que logo a envolveu. De acordo com Satyant, a família afirmara que a menina tinha nascido com as sinais atrás das pernas que correspondiam ao desenho dos fios da esteira, como se esta tivesse ficado marcada a fogo na pele. Stevenson vinha procurando casos similares a esse há mais de 20 anos. Cansado das frustrações causadas pelos testemunhos verbais, como o que acabáramos de experimentar em Delhi, ele viu na prova muda das marcas de nascença, que em muitos casos correspondiam a relatos médicos sobre a personalidade passada, um possível antídoto. O minúsculo pátio do complexo de moradias logo se encheu de parentes e curiosos. Ficamos sentados em bancos de madeira, sob uma cobertura de folhas secas do que se projetava da meia água de tijolos onde morava a numerosa família. Fora num espaço como aquele, a menos de 10 metros dali, que a adolescente queimara até a morte. O mesmo tipo de esteira trançada que pegara fogo no acidente fatal descansava no chão. As crianças que estavam nos seguindo amontoaram-se no pátio. Pude perceber o número delas aumentar às minhas costas, ouvi-las tossir e fungar, sentir suas mãos tentando tocar-me. A desagradável proximidade fazia o suor escorrer pelo meu pescoço, enquanto cada milímetro do meu corpo se rebelava contra aquela situação. Poderia uma criança nascer para uma existência tão miserável e sem piedade, ter uma morte terrível e depois renascer algumas casas adiante para mais uma prisão perpétua,
soldando braceletes no meio do estrume. Os mesmos motivos que fizeram tal pensamento me entristecer constituíam um poderoso argumento contra aqueles que consideravam os casos de reencarnação como fruto de um desejo de realização por parte de indivíduos e da cultura como um todo. Se a crença hindu na reencarnação causava ilusões de memórias de vidas passadas, porque essas ilusões não aconteciam de acordo com a crença básica daquela cultura, o karma. Em nenhum dos dois casos vistos até agora havia qualquer sinal de que as atitudes da personalidade anterior implicassem uma melhora na situação da pessoa renascida. A relação entre as duas vidas parecia causal e espontânea, da mesma forma como a localização de uma nova planta se relaciona com a árvore centenária de onde a semente caiu, de acordo com a proximidade, a direção do vento e o acaso, e não segundo uma ordem moral. O mesmo acontecia no Líbano. Seus inúmeros casos drosos eram motivados pelo desejo de reforçar crenças, porque o intervalo entre a morte e o renascimento era de 8 meses quando o dogma afirmava que deveria ser 0. Nós nos acomodamos da melhor maneira possível nos bancos de madeira, nossos joelhos tocando os da mãe, uma mulher de olhos vivos mas extremamente magra, e os do pai, um homem grisalho, atormentado. Um cão sarnento tentou se insinuar por baixo de nosso banco. Uma das crianças o golpeou com uma vara e o animal fugiu soltando um ganido. Satyavati teve uma longa discussão com os pais, sem se importar em traduzir. A mãe estava particularmente agitada. 3 homens de pé atrás dela participavam de vez em quando. A conversa pareceu chegar a uma conclusão. Satyavati virou-se para mim e explicou. A mãe estava com medo de que levássemos a menina conosco. Stevenson já havia enfrentado aquela reação anteriormente. Uma vez, ele estava entrevistando a família de uma criança quando uma mulher saiu da inevitável multidão e começou a gritar tão alto que ele não conseguiu ouvir as respostas que iam sendo traduzidas. Finalmente, ele perguntou ao intérprete o que ela estava gritando. Está dizendo, vamos matá-lo antes que leve a criança, explicou ele, sem demonstrar preocupação. Stevenson conseguiu sair dali sem se machucar. Dessa vez, Satyavati conseguiu evitar a hostilidade. Expliquei a ela que o Dr. Stevenson já viu quase 300 casos por todo o mundo e que seu único interesse é fazer algumas perguntas. Então, aqueles homens atrás dela perguntaram ao pai, o que você vai ganhar com isso? Falei com eles que Stevenson é um cientista e que a ciência descobre coisas que, a longo prazo, beneficiam a todos. Os homens fizeram pouco caso e podem vir a ser um problema mais tarde. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Começamos a entrevista. Os pais nos contaram que a menina, que ainda não tinha 5 anos, começara a falar com 1 ano de idade. Uma de suas primeiras frases completas, fui queimada. Ela chamou o tio, pai da menina morta, de papai e não se referia ao próprio pai daquela maneira até pouco tempo. Ainda costumava tirar objetos da casa e levá-los para sua outra família. Uma de suas primeiras palavras foi o correspondente à candeia mantida acesa com querosene, o que tinha causado a morte da prima. A palavra era sempre pronunciada com temor e acompanhada de um medo intenso do fogo. Enquanto falávamos com os pais da menina, percebi um movimento do outro lado da porta de entrada, que estava aberta. Ao fundo, num canto escuro, uma mulher mais velha estava sentada, cobrindo o rosto com as mãos. Era a mãe da família anterior. Satyavati pediu para falar com ela sós, dentro da casa. Quando voltou, 10 minutos depois, nos fez um relatório. Nos meses anteriores ao nascimento da menina, a mãe da criança morta tinha sonhado várias vezes com a filha. Quando a mãe do sujeito da pesquisa entrou em trabalho de parto, a mãe da menina morta sonhou que a filha finalmente lhe dizia, deixe minhas roupas na casa da minha tia. Surpresa, a mãe perguntou por que deveria fazer aquilo. Ela respondeu, porque vou ficar lá. Sonhos premonitórios eram fascinantes, mas esse não acrescentou muito como prova do caso, que já era fraco, por envolver pessoas da mesma família. Só nos restava agora inspecionar as marcas de nascença. A mãe nos trouxe uma criança de cabelos engordurados e rosto bonito. O pai ergueu a criança, segurando-a sob os braços, e virou-a para que Stevenson pudesse examinar a parte de trás de suas pernas. Stevenson abaixou-se e seguiu com as mãos o curso das longas e finas listras avermelhadas que corriam verticalmente em ambas as pernas.
Não havia indicação de um desenho entrelaçado. Talvez percebendo a nossa falta de entusiasmo, os pais começaram a contar para Satuante que um dos dedos do pé esquerdo da menina morta era maior do que o normal e que sua filha havia nascido com aquela mesma característica. Levantaram os pés da criança. Achei que havia uma ligeira diferença de tamanho, mas não tive certeza. Satuante tirou da bolsa uma régua de plástico e tentou medir cada dedo. A circunferência do esquerdo era ligeiramente maior, mas a falta de flexibilidade da régua poderia justificar a diferença. Além disso, não teríamos a menor chance de encontrar documentos médicos informando o tamanho dos dedos da menina morta. Stevenson anotou as medidas que conseguiu tirar. Depois, virou a perna da menina para examinar mais uma vez as marcas avermelhadas, tocando-as de leve com o dedo indicador. Então, sentou-se e coçou o queixo. É tudo muito vago, disse ele. Qualquer um poderia ter marcas assim. É exatamente por isso que damos tanto valor a marcas inusitadas que correspondam a algo concreto. Stevenson já havia estudado alguns desses casos. O mais impressionante era o de um turco que nascera com uma marca de sangue debaixo do queixo, no lado direito. Desde que começara a falar, o rapaz, Semil Farisi, tinha afirmado lembrar-se da vida de um bandido que atirou em si mesmo, abaixo do queixo, quando se viu encurralado pela polícia. Stevenson não investiu muito tempo verificando as afirmações porque a personalidade passada tinha um parentesco distante com o rapaz e as famílias envolvidas se comunicavam. Mais importante ainda, o bandido era conhecido na região como uma espécie de Robin Hood e todos conheciam detalhes de sua vida. Finalmente, como no caso da menina queimada, na noite anterior ao seu nascimento o pai de Semil também teve um sonho prevendo que o bandido renasceria como seu filho. Por todos esses motivos, Stevenson não viu nas lembranças alegadas por Semil indícios convincentes a favor da reencarnação, a não ser pela marca no corpo. Na época em que Stevenson examinou e fotografou o sinal, Semil tinha mais de 30 anos. Parecia uma cicatriz do tamanho de uma moeda, com formato de meia-lua, exatamente no lugar onde a parte interna do queixo se junta ao pescoço. Quando entrevistados, a irmã do morto, que tinha visto o corpo de perto, e o policial, que chegara na casa logo depois do suicídio, afirmaram que a bala tinha entrado por baixo do queixo e saído pelo alto da cabeça. Imediatamente Stevenson voltou à casa de Semil e perguntou se ele também tinha marcas de nascença no alto da cabeça. Sem hesitar, o rapaz mostrou o lado esquerdo da parte superior da cabeça. Stevenson descobriu ali uma linha fina e sem cabelo, com pouco mais de 2 centímetros. Mais tarde, ele comparou a fotografia da marca de Semil e a que foi feita na autópsia, mostrando a saída da bala no mesmo lugar. Eram incrivelmente similares. Ainda assim, percebi que, por mais que os sinais de nascença possam construir evidências, eles carregam uma dificuldade intrínseca. Se uma criança nasce com sinais que fazem lembrar os de uma pessoa morta, esse fato em si já é suficiente para criar um falso sentimento de identificação e gerar falsas afirmativas de memórias de vidas passadas. Isso não é apenas uma possibilidade hipotética, isso acontece de fato. No caso do turco, tempos depois, um outro homem que dizia ter sido o mesmo bandido chamou a atenção de Stevenson. Ele tinha uma marca no alto da cabeça, mas não sob o queixo, e afirmava ter lembranças precisas sobre a vida do morto. Levando-se em consideração que uma só alma não pode gerar múltiplos renascimentos, uma daquelas memórias teria que ser fictícia. Uma mentira, ou fantasia, inspirada pela marca no corpo. Entretanto, eu era capaz de imaginar um caso em que as marcas de nascença fornecessem uma prova segura da reencarnação. Uma criança faria inúmeras afirmações sobre a vida de uma pessoa desconhecida de sua família. A criança apresentaria marcas de nascença que, a princípio, não teriam nenhuma relação com suas pretensas memórias de uma vida anterior. Mas essas afirmações seriam específicas o suficiente para levar um pesquisador a encontrar alguém cuja vida correspondesse exatamente às memórias da criança. Só então, entrevistando a família da personalidade passada, isso viria à tona. A pessoa morta tinha ferimentos importantes que se relacionavam perfeitamente com as inusitadas marcas do sujeito da pesquisa. O fato de Stevenson ainda não ter encontrado um caso tão perfeito não significava que não haveria um, em algum lugar.
Dos 150 casos em potencial da pesquisa de Satuante, mais ou menos 20% envolviam marcas de nascença de algum tipo. Muitos deles estavam incluídos no itinerário que ela havia organizado. Aquela marca, porém, não teve nenhum significado para Stevenson. Quando estávamos prontos para nos ver livres daquele cortiço indiano e das pessoas que haviam permanecido ali, uma moça, carregando um bebê de 8 meses, aproximou-se de Satuante. Era uma vizinha e trazia a irmã para que a víssemos. A criança não tinha a mão esquerda. Imediatamente ficou claro que a menina ainda não havia dito nada que pudesse estar relacionado a uma vida passada, mas algo em seu estado de espírito, segundo a irmã, sugeria tal possibilidade. Embora a deformidade não lhe causasse dor, ela costumava ficar observando o coto da mão com tristeza e se mostrava incomodada quando outras pessoas o notavam. Ela apresenta alguma fobia? Perguntou Stevenson. Ela tem medo de gatos, respondeu um homem que se identificou como o avô da criança. Mesmo assim, Stevenson achou conveniente medir e fotografar a mão deformada, para o caso de, mais tarde, surgirem afirmações sobre vidas passadas que chegassem ao conhecimento de Satuante. Ele guardava casos como aquele num arquivo onde havia, por exemplo, o relatório sobre um menino em Agra que tinha nascido com 15 pequenas marcas circulares nas costas e na parte de trás dos braços. As marcas tinham o tamanho e forma de feridas causadas por pequeninos projéteis. Algumas delas apresentavam uma massa interna que, quando apalpada, rolava sob a ponta do dedo. Não encontramos o automóvel no lugar em que o deixamos. Alguns meninos haviam cortado o pneu com um prego amarrado a um pedaço de pau, e o motorista estava no borracheiro. Ficamos sentados na lateral da rua, em frente a uma barraca feita de engradados vazios que servia de oficina para o trabalho do borracheiro. O serviço demorou tanto que tive tempo para refletir sobre os dizeres de um imenso cartaz, a uns 100 metros dali, Firozabad, cidade de vidro e de esplendor. 14. Marcado para sempre. Enquanto estávamos em Agra, Stevenson resolveu procurar relatórios médicos referentes ao caso de uma marca de nascença, acontecido numa vila situada a 3 horas de viagem, na direção leste. O sujeito do caso era um rapaz de 17 anos. No resumo que Satuante fez do que conseguira descobrir nas entrevistas com a família, um ponto logo me deixou intrigado. Pela primeira vez, nos casos que acompanhei, os sinais relacionados à existência de uma vida passada apareceram antes que a criança fosse capaz de falar. Os pais disseram que, tão logo aprendeu a andar, o menino sempre caminhava em direção a uma vila próxima, a menos de 2 quilômetros dali. Estavam constantemente correndo atrás do filho para trazê-lo de volta para casa. Quando nasceu, ele tinha 2 pequenas marcas circulares no lado direito do tórax, a maior e mais nítida com cerca de 3 milímetros de diâmetro. Ambas apresentavam uma ligeira depressão em relação à pele circunvizinha e um fino anel, mais elevado, fazendo o contorno. Quando aprendeu a falar, segundo o relato dos pais a Satuante, o menino apontou para as marcas e disse: "Foi aqui que levei os tiros." Ele também lhes disse o seu verdadeiro nome e o nome dos homens que o atacaram de surpresa, após uma noite de bebedeira. Os pais reconheceram aqueles nomes e sabiam da história do rapaz a quem o filho se referiu. O assassinato ocorrera vários anos antes do nascimento do menino, na vila que tanto atraía. Além disso, o rapaz morto era hindu e os pais do menino, muçulmanos. A criança se negava a acompanhar as preces da família, não aceitava a religião dos pais e pedia para ser levada de volta para sua família hindu. Esse fato certamente desagradou aos pais e parecia diminuir muito as chances de que as afirmações da criança tivessem sido inventadas ou, de alguma forma, exageradas por eles. Stevenson queria encontrar o relatório da autópsia feita na vítima para comparar o lugar da ferida provocada pela bala com as marcas circulares do menino. Satuante nos disse que o assassinato ocorrera em 1976. Encontrar um relatório de autópsia feito há 20 anos seria um grande desafio até mesmo em Miami. E nas áreas rurais da Índia? Quando expressei meu ceticismo a Stevenson, ele admitiu que não seria nada fácil. Temos uma chance em 100, talvez uma em 150, se conseguirmos que a polícia forneça o número do caso, disse ele. O negócio é que um caso com um relatório de autópsia vale por 10 sem ele. Saímos de Agra e fomos para Etauá,
onde localizamos o distrito policial. O capitão, usando roupas civis, estava sentado do lado de fora, em frente a uma mesa de madeira colocada na sombra. Ele nos convidou a sentar e nos fez esperar 20 minutos enquanto remexia os papéis. Depois abriu um grande livro de registros com capa de papelão. Dentro dele, anotações cuidadosamente feitas à mão, todos os crimes registrados no distrito no meio dos anos 70. Quando, depois de meia hora, todos os relatórios de 1976 já haviam se esgotado e estávamos prontos para agradecer e ir embora, ele virou uma outra página e soltou o corpo na cadeira. Aqui está, disse ele. A data do assassinato era dezembro de 1975, um ano antes do que Satuante tinha pensado. Agora tínhamos pelo menos o número do caso. Ainda vai ser difícil, mas as chances a nosso favor melhoraram um pouco, comentou Stevenson. Voltamos para a cidade em busca do Tribunal de Justiça, onde esperávamos localizar alguma pasta com o número que acabáramos de descobrir. O tribunal era um conjunto de prédios amarelos sujos, construídos ao redor de uma praça pública. No centro dela, um poço e uma fila de pessoas esperando a vez de usar a bomba d'água. Numa nesga do que deveria ser um gramado, dezenas de pessoas deitadas no chão dormiam. Entramos no prédio maior. No saguão e em todos os corredores e escadarias movia-se uma verdadeira multidão, apertando-se no interior mal iluminado, em meio ao barulho constante de vozes e passos. Nós nos juntamos ao fluxo de pessoas que subia as escadas. A sala de registros ficava no terceiro andar. Na antecâmara, 6 funcionários entediados nos observaram com descrença. Um deles dispôs-se a atender os nossos pedidos e nos conduziu até uma outra sala onde pesados livros de registro estavam espalhados por todos os cantos. O funcionário subiu numa cadeira e retirou um volume do fundo de uma prateleira empoeirada. Depois de folheá-lo, fechou o livro e voltou para a primeira sala. Nós o seguimos. Ele foi até sua escrivaninha e folheou um outro livro de registros. Quando entramos, ele nos dirigiu o olhar. Temo que nunca tenha havido um suspeito acusado nesse caso, nem mesmo julgamento. Então, não temos nenhum registro, disse ele. Mas pode ser que vocês consigam um relatório da autópsia se foram até a central de polícia, do outro lado da rua. No prédio da central de polícia, depois que Satuante entregou um dos cartões de visita de Stevenson, fomos levados até o subchefe de polícia, cercado por um grupo de oficiais conversando. Satuante explicou o que estávamos procurando. Logo 10 pessoas discutiam se seria ou não possível encontrar o registro que buscávamos. 30 minutos depois, recebemos o veredicto: impossível. Fiquei totalmente convencido de que estávamos perdendo tempo. Mas Stevenson queria fazer uma última tentativa. O hospital ficava a menos de 800 metros dali, mais um desbotado edifício de concreto, com poucos andares. O administrador nos recebeu e nos mandou sentar enquanto o procuravam. Meia hora depois, Satuante resolveu verificar o andamento da investigação. Voltou com uma notícia desanimadora: conseguiram localizar 1974 e 1976, mas não 1975. Esperamos mais 40 minutos. Imaginei que já nos haviam esquecido e, então, Satuante e eu fomos até a sala onde estavam os funcionários. Eles nos levaram até o quartinho de depósito, uma sala sem luz, com prateleiras deterioradas, sobre as quais estavam jogadas, sem qualquer critério, imensas pastas amareladas, abarrotadas de folhas soltas de papel. Num canto, um homem remexia numa caixa de papelão apodrecido. Balancei a cabeça desanimado e disse para Satuante que estava na hora de ir embora. Naquele exato momento, o homem aprumou o corpo e tirou da pasta um papel tamanho ofício, o relatório da autópsia. Voltamos para o escritório do administrador e analisamos o relatório. A vítima morrera devido a uma única bala que lhe tinha atingido o tórax. Assim sendo, não havia nenhuma correspondência óbvia para a segunda marca do sujeito da pesquisa, que era menor e localizada bem mais abaixo, na direção do abdômen. O lugar por onde a bala entrara também não coincidia com a marca predominante no sujeito, e a diferença não podia ser explicada pelo crescimento da criança. Sem as marcas, esse é apenas mais um caso de assassinato UP. Disse Stevenson, no caminho de volta para Agra.
Uttar Pradesh, um dos estados mais pobres e povoados, era o local onde se originaram quase todos os seus casos na Índia. Alguns dos casos de assassinato UP apresentavam convincentes indícios de reencarnação. Na história que estávamos pesquisando, eu ainda achava instigante que o menino corresse em direção à sua vila mesmo antes de saber falar e que identificasse a si mesmo como hindu, apesar de ter nascido muçulmano. Mas a maneira com que Stevenson disse apenas mais um caso UP deixou claro quanto ele desejava algo além de instigante, precisava de evidências imprimidas na carne. O caso do menino muçulmano de 17 anos não parecia mais ser capaz de lhe fornecer tais provas. Apesar de tudo isso, Stevenson ainda pensava em visitar a família. Queria medir as marcas novamente e fazer perguntas à mãe a respeito da localização das mesmas quando o menino nasceu. Queria também verificar algo que tinha visto no relatório da autópsia. A bala havia entrado pelo tórax, viajado em diagonal pelo tronco e se alojado, sem sair, logo abaixo da pele, na parte mais baixa das costas. É quase certo que havia um hematoma naquele tecido de pele, antes da morte, disse Stevenson. Quero dar uma olhadela nas costas do garoto. E foi o que ele fez, depois de passar mais um dia inteiro dentro de um automóvel, atravessando estradas em péssimo estado, criando hematomas nas próprias costas, para, no final, sentir um grande desapontamento. Se eu quisesse me enganar, disse ele, depois do longo e difícil dia, poderia dizer que ele tem uma área na pele das costas que é um pouquinho diferente, mas sou obrigado a considerá-lo bola fora. Stevenson estava se referindo a uma conversa que tivéramos uma vez sobre a pesquisa científica. Ele dissera: mostre-me um pesquisador que não se inquieta em relação aos resultados e eu lhe mostrarei uma pesquisa mal feita. Comparou então seu cuidado com a objetividade científica a um jogo de tênis. Sendo um homem competitivo, ele desejava loucamente vencer. Mas não iria trapacear afirmando que uma bola que caiu dentro era bola fora, ou vice-versa. Na verdade, exatamente por desejar tanto vencer, ele prestava tamanha atenção às linhas. A pessoa que não se importa em perder ou ganhar tende a ser negligente quanto a esses detalhes. Viajaríamos de trem para Delhi a noite inteira e, ao chegar, faríamos um voo de 3 horas em direção ao sul, até Bombaim, e dali para Nagpur. Nessa cidade, visitaríamos o sujeito de um caso A, denominação dada por Stevenson para os casos anteriores, nos quais é feito o registro das afirmações da criança antes da identificação de uma personalidade passada. Nesse caso, a criança tinha se encontrado com a família que parecia corresponder às suas afirmações. Ela fez um considerável número de reconhecimentos que impressionaram o pesquisador inicial, um jornalista indiano chamado Padmakar Joshi. Stevenson não tinha confiado muito no relato do jornalista. Porém, numa viagem anterior, ele havia conseguido entrevistar novas testemunhas. Tomamos o café da manhã com Joshi, num hotel próximo ao aeroporto de Nagpur. Era um homem franzino, enfático em seus comentários sobre a situação política da Índia. Seu relato jornalístico do caso havia provocado comentários furiosos dos céticos indianos, que o acusavam de manipular os fatos para obter vantagens pessoais. Era óbvio que ele estava radiante com a nova visita de Stevenson. Para tirar o maior proveito possível da presença do mundialmente famoso pesquisador, Joshi havia organizado o que poderia ser descrito como uma entrevista coletiva, que se seguiria ao encontro com o sujeito da pesquisa, uma moça de 24 anos chamada Sunita Chandak. Segundo os pais, Sunita, aos 4 anos, tinha começado a fazer afirmações a respeito de uma vida anterior. Dizia ter morado numa vila, Belgaum, e implorava ao pai que a levasse até lá. O pai ficara impressionado com a intensidade daquele desejo, mas não soubera o que fazer. Jamais ouvira falar de uma vila com aquele nome, mas reuniu algumas pistas de onde poderia ser. Sunita criticava a maneira de a mãe preparar a comida, dizendo: por que não faz assim, como no meu povoado? Suas preferências sugeriam um estilo de cozinha característico de determinada região, próximo dali. O pai pediu à filha que falasse mais sobre tal povoado. A menina contou que havia um templo, mas não uma escola, e que um rio passava por ali, perto de algumas colinas. O pai da menina entrou em contato com Joshi,
pedindo ajuda para localizar um lugar como que a filha descrevera. Josi descobriu que havia 28 vilas chamadas Belgaum naquela região. Dentre elas, 9 pareciam corresponder aos detalhes fornecidos pela criança. Durante alguns meses, Sunita visitou 3 das vilas que constavam da lista de Josi. Nenhuma delas foi reconhecida pela menina. Naquele momento, o jornalista publicou um relato da história, contendo outras afirmações da menina sobre sua vida passada, na esperança de localizar a família anterior. Sunita não havia mencionado seu nome ou sobrenome, mas disse que tinha uma irmã chamada Sumitri e que jamais havia usado um sari, o que Josi interpretou como um sinal de que ela morrera ainda criança, uma vez que, nas vilas indianas, somente as mulheres adultas usavam aquela vestimenta. Um leitor de uma das 6 vilas restantes escreveu dizendo acreditar que morava na Belgaum a qual a menina tinha se referido. As características geográficas mencionadas estavam presentes ali e ele conhecia uma família cuja primeira filha morrera jovem e que tinha uma outra menina chamada Sumitra. A menina morta, Shanta Kalmeri, nascera em 1945 e tinha morrido antes de completar 6 anos. No inverno de 1979, quando Sunita tinha 5 anos, a família levou a Belgaum, cerca de 145 quilômetros onde moravam. Ao chegar, Sunita mostrou-se hesitante, mas logo anunciou, e aqui. De acordo com as pessoas que viviam no lugar e que testemunharam a visita, Sunita fez uma série de identificações. Como sempre acontecia naquelas situações, desde que chegou a menina foi rodeada por uma multidão. Como era difícil saber que tipo de estímulos ela poderia ter recebido das pessoas, Stevenson se interessou mais pelos reconhecimentos que aconteceram espontaneamente, ou os que continham informações detalhadas que não poderiam ter sido sugeridas através de linguagem corporal ou de sutis pistas verbais. As testemunhas disseram que Sunita tinha reconhecido a casa da família Kalmeri, entrara lá e, ao tomar a mão da já idosa mãe da menina morta, dissera: "Essa é a minha mãe." Ambos os reconhecimentos poderiam ter sido influenciados pela multidão. Mas havia outros cuja explicação não era tão fácil. Sunita afirmou que existia uma plataforma mais elevada na frente da casa quando ela vivia ali. Na ocasião de sua visita, tal plataforma não estava lá, mas, segundo o pai e o tio de Shanta, havia uma antes da morte da menina. Dentro da casa, Sunita falou: "Está tudo mudado aqui." E apontou para uma parede de tijolos, afirmando que era nova. A família confirmou que a parede fora construída após a morte de Shanta. Num outro lugar, ela comentou: "Era aqui que costumávamos orar." Mais uma vez, a família confirmou: havia um altar ali quando Shanta era viva. Segundo as testemunhas, durante a visita Sunita disse que queria leite. Pegou um copo, dirigiu-se para uma outra casa perto dali. Parou diante de uma parede e falou: "Aqui ficava a janela por onde comprávamos leite." O sobrinho da pessoa que vendia leite naquela casa quase 30 anos antes confirmou que havia uma janela exatamente ali. Depois, Sunita foi até a casa de um vizinho, apontou para um lugar, dizendo: "Aqui havia uma escrivaninha onde seu pai costumava escrever. Meu pai veio aqui, e eu vim com ele." O vizinho disse que seu pai, um funcionário público, preenchera muitos documentos numa escrivaninha que ficava ali mesmo. Embora houvesse uma escola em Belgaum, a afirmação de Sunita de que havia um templo, mas não uma escola era verdade na época em que Shanta tinha vivido ali. Ao passar na frente de um prédio, ela comentou: "Aqui ficava uma mercearia." Estava certa. Segundo o superintendente da vila, a mercearia tinha sido demolida há 15 anos, para dar lugar à escola. Como provas, esses reconhecimentos, apesar de impressionantes, tinham um problema: a antiguidade. A morte de Shanta acontecera em 1950, e as confirmações dos relatos de Sunita baseavam-se em lembranças ligadas a fatos que, à época da visita da menina, já tinham quase 30 anos. Entretanto, para a família de Shanta, Sunita havia provado a veracidade de suas afirmações. Desde então, um relacionamento passou a existir entre eles. Sunita se tornou uma pessoa importante em Belgaum. Em sua primeira visita, durante um passeio pela cidade, ela apontou para um terreno vazio próximo à escola e perguntou: "Vocês vão construir um templo aqui?"
Não havia planos para isso, mas os habitantes interpretaram a pergunta como um sinal e acabaram erigindo um templo naquele lugar. Por causa de nossa visita, os parentes de Sunita haviam se reunido na casa da família de seu marido, várias horas a leste de Nagpur. Ficava numa rua de terra e, apesar da aparência humilde, a casa era de concreto e muito confortável, o que indicava certa opulência. Pertencia ao sogro de Sunita, um médico homeopata. Os pais de Sunita estavam lá, especialmente para a ocasião, assim como sua irmã gêmea, Anita. O pai, um homem agradável de riso fácil, nos disse: sempre falei para Anita, sua irmã me contou onde morava. Por que você também não me conta? Mas ela nunca disse nada. Stevenson tinha grande interesse por casos envolvendo gêmeos, pois, quando idênticos, originam-se do mesmo ovo fecundado e têm os mesmos genes. Por isso, as diferenças de personalidade entre eles não podem ser atribuídas à genética. A explicação mais comum é que tais diferenças são causadas pelo ambiente, começando pelas posições distintas que assumem dentro do útero e continuando com as experiências vividas por cada um após o nascimento. Stevenson não acreditava nisso. Argumentava que os gêmeos siameses, embora permanecessem fisicamente ligados, sem capacidade de viver experiências independentes um do outro, possuíam personalidades inteiramente distintas. Num dos casos mais famosos, por exemplo, um dos gêmeos siameses era alcoólatra e o outro, abstêmio. As implicações desta ideia eram óbvias. Talvez algumas das diferenças mais marcantes entre as personalidades dos gêmeos idênticos pudessem ser explicadas através da reencarnação. Stevenson havia colecionado um bom número desses casos, mas enfrentava um problema prático: distinguir os gêmeos idênticos dos não idênticos, cuja semelhança não era maior do que a de dois irmãos comuns, não era simples. A aparência física idêntica não garantia que fossem geneticamente iguais. A certeza só era possível através de minuciosos exames de sangue, realizados não apenas nos gêmeos, mas em toda a família. Na Índia, isso implicaria enormes gastos, além da necessidade de convencer todos os envolvidos a se deslocar até o hospital de uma cidade grande para a coleta do material. Explorar essa ideia com a família de Sunita era um dos maiores objetivos de Stevenson, mas ele queria deixar esse assunto para o final. As mulheres nos serviam frutas secas, nozes, tâmaras, passas e chá. O pai de Sunita cedeu sua poltrona para a filha, uma mulher esguia e bonita, num sari de seda branca, bordado com flores vermelhas e folhas douradas. Observando Anita, vestida de forma similar, imaginei que não fossem gêmeas idênticas. Ela também era bonita, mas tinha o formato do rosto um pouco diferente. Por outro lado, Stevenson havia me dito que 1 em cada 20 pares de gêmeos idênticos não é totalmente igual na aparência. Logo observei que Sunita se referia ao pai como meu pai de Vernicota, identificando-o com sua cidade natal. Assim, ela o distinguia do pai de Shanta, o pai de Belgaum. Acho que ela é mais apegada à família de Belgaum do que a nossa, disse o pai, achando graça. Sunita logo negou: eu ainda os vejo em ocasiões especiais, explicou ela, num tom defensivo. Estava claro que a dupla devoção de Sunita era um assunto no mínimo delicado. Mas não passo mais tempo com eles do que com meus pais de Vernicota. Talvez, antes de me casar e sair da casa de meus pais, eles tivessem a impressão de que eu sentia a falta dos meus pais de Belgaum. Quando você tem 2 filhos, um em casa e outro morando fora, tende a pensar mais no que está longe, pois sente falta dele e pode ver o outro a todo instante. Agora que moro na casa de meu marido, sinto falta dos meus pais de Vernicota e dos de Belgaum com a mesma intensidade. Perguntamos se ela ainda tinha alguma memória visual de sua vida passada. Ainda me recordo de algumas coisas, respondeu Sunita. Por exemplo, lembro-me de brincar com minha irmã mais nova, mas hoje penso muito menos nisso. É como você ter uma prova, estudar bastante, tirar uma boa nota e, então, desligar-se do assunto. Eu queria encontrar minha vila e rever minha família. Quando consegui, parei de pensar nisso com a mesma intensidade. Sabendo que uma legião de repórteres e fotógrafos estava na frente da casa aguardando a entrevista coletiva, Stevenson decidiu tocar no assunto dos exames de sangue. Disse que financiaria as viagens até Bombaim,
provavelmente a cidade mais próxima onde teriam acesso a testes confiáveis. Seguiu-se uma breve discussão com os pais. Virando-se para nós, Sunita disse: "Sinto muito, mas não estamos interessados. Existe uma outra coisa que me interessa mais. Eu me lembro de uma outra vida passada, mas não sei os nomes da vila ou da minha família. Talvez vocês possam me ajudar a lembrar." 2 anos depois que voltou de Belgaum, quando tinha 7 ou 8 anos, Sunita passou a sentir-se dominada por vívidas imagens de rostos que a olhavam com um amor intenso. Ela sabia que eram seu pai e sua mãe, mas os nomes não lhe vinham à mente. Só se lembrava que era filha única e que seus pais amavam muito. Sua casa era feita de cimento e havia uma árvore no quintal. Do terraço da casa, ela avistava os trilhos da ferrovia e percebia que a terra ali era vermelha e não amarela, como na região onde estávamos. Sua família possuía uma loja de tecidos, instalada um pouco mais adiante da casa. Todas as imagens eram da infância. Satuante disse que planejava voltar alguns meses mais tarde e perguntou se, na ocasião, ela gostaria de se submeter à regressão hipnótica técnica que Stevenson tentara aplicar, sem muito sucesso, em outros sujeitos com memórias espontâneas. "Claro", respondeu Sunita. "Estou muito interessada em saber mais." A mãe de Sunita gemeu, jogando os braços para o alto. Era difícil dizer se estava simulando ou se realmente se sentia exasperada. Ainda havia outros pais com quem dividir o interesse e o carinho da filha. Ela olhou para Sunita e suspirou: "Acho que seremos sempre os últimos a ter vez." 15. Sumitra não mora mais aqui. Tempo e espaço são relativos, e na Índia um espaço mínimo pode levar um tempo enorme. Partimos de manhã bem cedo em direção a uma vila chamada Sharifpura, localizada a cerca de 120 quilômetros a nordeste de Agra. Numa rodovia dos Estados Unidos, faríamos o percurso em 1 hora. Levando em conta os bois que passeavam pelas estradas indianas, calculei que precisaríamos de pelo menos o dobro do tempo, talvez até mais. Entretanto, jamais poderia imaginar, e mal acreditei, que uma viagem de 120 quilômetros pudesse durar 6 horas. E não foi só a duração exasperante da viagem, mas sobretudo os riscos permanentes que corremos em todo o percurso. Sinais flagrantes do risco eram os restos de 3 caminhões que perderam o controle e capotaram, caindo fora da estrada. Pedestres, búfalos, cães, crianças, bicicletas e lambretas iam preparando o caminho para o próximo desastre. O índice de mortos em acidentes de estrada era assustador. Enquanto as horas se arrastavam, tentei me concentrar no relato publicado a respeito do caso que íamos visitar. Entre 1985 e 1987, Satuante, Stevenson e um colega da Universidade de Virgínia, Nicholas McCleon Risse, realizaram dezenas de entrevistas na região de Sharifpura. O sujeito de seu interesse era uma jovem mulher chamada Sumitra. Ela havia se casado aos 13 anos, um casamento arranjado, como era o costume ali. Aos 18 anos, teve um filho. 1 ou 2 meses depois, começou a apresentar acessos de um estado semelhante a um transe hipnótico que poderiam durar alguns minutos ou um dia inteiro. Por 2 vezes, o transe deu lugar a uma aparente possessão, na qual Sumitra assumia uma outra personalidade, num caso, uma mulher que havia se afogado num poço, no outro, um homem de uma vila distante. Essas identidades, entretanto, já não estavam mais se manifestando. Em 16 de julho de 1985, quando o filho de Sumitra tinha 6 meses de idade, ela entrou num novo transe, dessa vez prevendo que morreria daí a 3 dias. Em 19 de julho, Sumitra perdeu a consciência. Os que estavam ao seu lado acreditaram que seu pulso e respiração haviam parado. O rosto ficou pálido. Amigos e parentes começaram a se lamentar. Segundo os sogros de Sumitra, ela ficou como morta durante 5 minutos e, de repente, acordou. Quando voltou a si, declarou que não reconhecia o lugar onde estava. Quando as pessoas a chamavam pelo nome, respondia: "Não sou Sumitra, sou Shiva." Ela contou que Shiva havia sido morta pela família do marido com uma pancada de tijolo na cabeça. Demonstrava grande agitação quando indagava sobre o paradeiro e a situação dos 2 filhos pequenos dessa nova identidade. Sumitra, que agora dizia ser a outra mulher,
Fez muitas outras afirmações a respeito da vida e da morte de Shiva pelas mãos da família homicida. Recusava-se a atender pelo nome de Sumitra e insistia em dizer que não reconhecia o filho, o marido, o pai ou a mulher que a tinha educado. Sua mãe havia morrido quando ela ainda era muito pequena. Após algumas semanas, ela voltou a se comportar